também, Dani? Ou só no YouTube? No YouTube. Tá, obrigada. Pessoal, antes de começar, vamos dar uma boa noite para o Rabino Simão Noguilevski, que está de Buenos Aires assistindo. Boa noite, Rabino. Prazer estar aqui. Viva! Que bom tê-lo! Boa noite. Pelo YouTube também. Podem começar se quiserem. Ótimo, então tá bom. Então, boa noite. Boa noite a todos. Eu peço a gentileza de que todo mundo que está acompanhando pelo Zoom, que desligue os seus áudios. Podem permanecer com os vídeos, mas desliguem os áudios porque atrapalha a conversa. E nós estamos aqui, nós vamos ter uma conversa longa. Salmo, você me ouve direito? Estou escutando muito bem. Ótimo. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Muito obrigado por participarem de mais essa aqui live. É um prazer ter tanta gente no Zoom e no YouTube. Nós iremos fazer hoje uma conversa com perguntas para o Dr. Salmo Raskin. Vai haver tempo para poder fazer perguntas. Todo mundo no Zoom vai poder perguntar. E a gente vai deixar as perguntas para o final. Eu já explico o modelo da entrevista. Tá? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Joel Jacoboves, eu sou médico. Eu tenho o prazer de, junto com o Dr. Salmo Raskin e com o Dr. Renato Streichmann, fazer parte do braço médico do Comitê Geral da Keilah do Paraná. Tá? E hoje eu gostaria de convidar o Salmo para participar dessa entrevista. Eu gostaria de, apesar de não haver necessidade de apresentar o Dr. Salmo Raskin, eu faço questão de fazer um breve histórico sobre o Dr. Salmo. O Dr. Salmo é médico da Keilah do Paraná, ele é do Comitê Geral da Keilah, que foi instalado em março desse ano, é pediatra pela Universidade Federal do Paraná e é PhD em genética pela Universidade Federal do Paraná e pela Vanderbilt University, nos Estados Unidos, onde por muitos anos ele foi Research Assistant. A Vanderbilt University hoje é uma das mais prestigiadas escolas médicas do mundo, junto com o Johns Hopkins, e está à frente de praticamente todas as pesquisas e dados em Covid. O Dr. Salmo, ele tem mais de uma centena de artigos de pesquisa publicados como primeiro autor nas mais importantes revistas científicas do mundo inteiro, além de inúmeros capítulos de livros e autor de pelo menos 2 livros de sua autoria. Por o Dr. Salmo ser autoridade no assunto, ser ex-presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica, membro do projeto Genoma Humano, e uma vez que boa parte das mais importantes vacinas do Covid-19 tem base genética, nós convidamos o Dr. Salmo para falar desse assunto, que hoje não é the talk of the town, é the talk of the world. Nós falaremos sobre vacinas de coronavírus, falaremos sobre novos tratamentos de coronavírus. A nossa conversa será dividida em 3 partes. A primeira parte vai ser sobre vacinas, perspectivas de vacinas e realidades de vacinas. A segunda parte será sobre tratamentos. E a terceira parte é vacinas versus tratamento. Deixaremos, então, a ideia é termos 1 hora para a entrevista e meia hora para perguntas. Nós pretendemos abrir as perguntas para todas as pessoas que estiverem no Zoom, para poder perguntar diretamente ao Dr. Salmo. E para as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube, podem mandar suas perguntas e eu vou fazer o possível aqui para poder também encaixar e poder fazer com que o Dr. Salmo possa responder às suas dúvidas. Como nós acreditamos
que muitas dúvidas são comuns a muita gente, provavelmente boa parte dessas dúvidas vão ser respondidas pelo Dr. Saulo ao longo da sua apresentação. Tá vendo a novela? Pode ver, não tem problema. Tu não vai ouvir. Não, tu tem que ouvir ele. Mais uma vez, eu peço a gentileza para todo mundo que desligue os seus áudios. Tá? Vai haver oportunidade para que as pessoas façam as suas perguntas. Bom, Salmo, você me ouve direito? Estou ouvindo perfeitamente bem, João. Ótimo. Então, veja só, essa não vai ser uma entrevista chapa branca. A ideia é colocar você em situação de dificuldade. Tá bem? Já estou me sentindo assim. Então, vamos lá para a primeira pergunta. A gente quer o nome e RG de todos os voluntários chineses da vacina. Basta o primeiro nome ou vocês querem os 3 nomes de cada um? É isso aí, eu estou vendo que você está preparado. Vamos lá. Viu? Salmo, vamos lá. Quais são as fases normais de uma vacina e o que nesse processo da busca dessa pressão mundial pela vacina do coronavírus, como que esse processo está sendo diferente do desenvolvimento de uma vacina normal? Bem, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui como convidado daqui lá para falar sobre esse assunto, que é o assunto que todo mundo está falando, né? E um assunto que não há pessoa que não seja afetada por ele. Essa pressão mundial pela vacina do coronavírus, como que esse processo está sendo diferente do desenvolvimento? Estão me ouvindo bem? Vamos em frente, Salmo. Então, é um assunto que não há pessoa que não seja afetada por ele. As pesquisas para vacinas, normalmente, elas demoram décadas, 10 a 15 anos para desenvolver uma vacina. Neste caso, claro, com toda a pandemia que está acontecendo e com todo o impacto da pandemia, uma série de condições foram colocadas diferentes para que a vacina não demorasse 10 a 15 anos. Normalmente, existem 3 etapas para o desenvolvimento de uma vacina. A primeira etapa é o que nós chamamos de uma pesquisa básica, onde primeiro vai ser proposto o desenho da vacina, qual é a ideia da vacina, e depois uma segunda etapa que a gente chama de pré-clínica, onde ainda não vão ser investigados e testados seres humanos, mas, em geral, animais ou células, para ver questões ligadas com a toxicologia da vacina. Só para vocês terem uma ideia, nessa fase pré-clínica, que nem é ainda em humanos, tem 92 vacinas sendo testadas já para a Covid-19. Essas etapas, por si só, já demoram anos. E depois dessas etapas é que vai se começar o que nós chamamos de ensaio clínico. O ensaio clínico, então, aí é com seres humanos, e ele é composto por 4 fases. A fase 1, onde são analisadas dezenas de pessoas, apenas dezenas de pessoas, cujo objetivo principal é estabelecer a segurança da vacina. Temos hoje 29 vacinas para a Covid que estão em fase 1, essa fase inicial ainda. Ultrapassada a fase 1, passa-se para a fase 2, onde vão ser testadas não mais dezenas, mas sim centenas de pessoas. E aí já é para, além de ver a segurança no número maior de pessoas, também ver qual é a dose da vacina que vai ser utilizado e o que nós chamamos de regime da vacina, se é uma dose, 2 doses, intervalo de tempo entre elas. Então, aqui nós estamos falando de uma fase 2 com centenas de pessoas sendo analisadas. Para o Covid-19, existem, no momento, 14 vacinas sendo testadas em fase 2. Ultrapassadas essas questões de segurança e de dose e de regime, aí sim é que vai para a fase 3, onde são testados não mais dezenas ou centenas, mas sim milhares de voluntários. E aí nós estamos falando, no caso das vacinas, em 30 mil, 40 mil
tem vacina que vai testar 60 mil voluntários. Aí é que nós vamos realmente ver se elas são eficazes, no sentido de proteger as pessoas, né? Então, produzir anticorpos, a gente pode ver na fase 2. Mas se esses anticorpos estão realmente protegendo do vírus, só no final da fase 3. Na fase 3, como nós vamos falar, existem 11 vacinas para a Covid-19. Essas são as vacinas que estão mais avançadas, né? Depois disso, quando passa a fase 3, é comprovado a eficiência, a eficácia da vacina, aí então aquela indústria solicita uma licença para os órgãos reguladores, em geral nos Estados Unidos é o FDA, na Europa é o EMA. Vocês estão conversando? E esses órgãos demoram bastante ainda para poder decidir se vão conceder a licença para comercializar a vacina. Concedida a licença, entra-se numa fase 4, que já é a fase de comercialização, onde as pessoas começam a receber a vacina, mas ainda não é o final do ensaio clínico, porque mesmo na fase 4, existem ainda cuidados para ver em relação à segurança também, quando milhões, e no caso do Covid, bilhões de pessoas vão receber a vacina, ver se tem algum efeito adverso com bilhões de pessoas, e também ainda ver quanto também a efetividade a longo prazo da vacina, quando as pessoas começam a utilizar. No caso do Covid, isso que eu expliquei agora, em minutos, e que demora em cerca de 10 a 15 anos, vai demorar em torno de 1 ano. As etapas foram ultrapassadas, mas não colocando em risco a segurança da vacina. Iniciou-se o processo já com um conhecimento muito grande sobre vacinas, muito grande sobre vacinas para coronavírus, e isso adiantou muito as fases de pesquisa iniciais, as fases de pesquisa básica, e depois começou-se a fazer as fases de pesquisa clínica 1 e 2 juntas, 1 junto com 2, 2 junto com 3, só que não se passa para a fase seguinte sem ter concluída a primeira. A questão maior é de investimento financeiro. As indústrias farmacêuticas nunca passam de uma fase para outra sem ter certeza que aquela vacina, pelo menos, atingiu as expectativas daquela fase. Aqui no Covid isso não aconteceu. Como o interesse de saúde era muito maior, e também o interesse financeiro fazia com que valesse a pena para as indústrias investirem, elas foram juntando fase 1, fase 2 e fase 3, de modo que aquele tempo que normalmente demora 15 anos foi diminuído para em torno de 1 ano, no máximo 1 ano e meio. O interesse da saúde... Você acha, muita gente fala e discute que essa pressa em relação à vacina pode ter, você falou que isso não houve prejuízo, mas também disse que essas fases, elas de alguma maneira, uma sobrepôs a outra. Esse questionamento sobre a eficiência da vacina e o fato dela estar sendo feita por uma necessidade com um ritmo muito mais acelerado, você acha que isso pode comprometer a qualidade das primeiras vacinas? De uma certa forma, sim, porque principalmente as fase 3, que é onde tudo se decide, na verdade, é na fase 3, né? Então, essa fase 3, uma série de pré-requisitos tem que ser respeitados. Se eles não forem respeitados, pode se comprometer um pouco da eficiência. E tudo indica que, pelo menos as primeiras vacinas que vão surgir no mercado, elas não serão vacinas ideais, porque há uma corrida muito grande para quem vai ser o primeiro a oferecer a vacina. Também tem questões políticas envolvidas nesta questão, para que elas sejam aprovadas neste ou naquele país, nesta ou aquela data, com interesses políticos também, de modo que nessa terceira fase é muito importante que haja um pouco de calma
e que os pré-requisitos sejam respeitados. Senão é possível de acontecer que alguma ou mais de uma dessas vacinas de primeira geração, que a gente está chamando, elas não sejam tão eficientes quanto as próximas, que vão vir com mais calma. Paulo, veja, a gente vai querer saber um pouco sobre as vacinas, quais já estão na fase 3, quais que são mais promissoras, e a gente vai querer que você fale um pouco de cada uma. Mas eu acho que antes da gente entrar nisso, eu gostaria que você explicasse um pouco para quem está ouvindo como é a fase 3 e quais são as diferenças de protocolos que estão sendo desenvolvidos nessa fase 3, em relação ao protocolo que está sendo desenvolvido pelos chineses, pelos asiáticos e as vacinas desenvolvidas no Ocidente. Fale um pouco sobre a fase 3 e também um pouco sobre os protocolos dessa fase 3 que todo mundo ouve, que está na fase 3, mas nós não sabemos exatamente como isso funciona. A fase 3, que é a mais importante de todas, ela é relativamente simples de compreender, apenas muito trabalhosa e demorada. Mas para compreender não é difícil. Basicamente, são milhares de voluntários que serão testados na fase 3. Parte deles vai receber a vacina realmente e parte vai receber uma substância que é um placebo, que não é a vacina. Ninguém fica sabendo quem recebeu a vacina e quem recebeu o placebo, a não ser um pequeno grupo de pesquisadores independentes. Esses ficam sabendo quem recebeu o placebo e quem recebeu a vacina, mas nem a própria indústria farmacêutica não sabe direito quem recebeu o placebo e quem recebeu a vacina. Aí, então, eles serão vacinados, né, mais ou menos metade recebendo vacina e metade recebendo placebo, né? E depois de 3 a 4 semanas recebem uma segunda dose das vacinas, porque quase todas elas, como nós vamos explicar, precisa de 2 doses. E depois da segunda dose, começa-se a acompanhar todas essas pessoas e a ideia é ver quem é que vai ter a Covid-19. Então, isso é importante entender também, porque quanto mais pessoas forem voluntários nessas pesquisas, obviamente, maior é a chance de que mais pessoas adquiram a Covid-19. E é fundamental que pessoas adquiram a Covid-19, porque senão você não vai ter como comparar o grupo que recebeu a vacina com o grupo que recebeu o placebo. Daí a importância, inclusive, de países como o Brasil, que se tornou extremamente importante nesta fase 3 de pesquisa, porque nós estamos aqui em plena pandemia e com muita gente sendo infectada. Se você faz essa pesquisa num país onde a pandemia ou já diminuiu muito, ou praticamente quase que não tem casos, bom, então você não vai ter pessoas infectadas e você não vai poder fazer comparação. Daí a importância de países como o Brasil fazerem parte dessa fase 3. E aí, então, você dá um tempo, não tem como apressar isso, porque é o tempo necessário para pessoas se infectarem. E depois que várias pessoas se infectarem, em torno de mais ou menos 150 a 160 pessoas se infectarem, aí esse grupo de pesquisadores independentes vai olhar se essas 150 a 160 pessoas fazem parte do grupo placebo. O ideal é que elas façam parte do grupo que não recebeu a vacina, né? Que recebeu o placebo e, portanto, se infectaram. E também é muito importante que o grupo que recebeu a vacina não tenha muitos infectados também. O ideal seria nenhum, né? Aí, quando você tiver uma eficácia, né, de 50%, pelo menos 50%, é o que o FDA está pregoando, você poderá dizer que a vacina está sendo eficiente. O que é 50%? Né? É você ter pelo menos 50% de proteção no grupo que recebeu a vacina, a mais do que no grupo que não recebeu a vacina. Né? Então, isso é muito importante. E nas vacinas que estão, né, na liderança, na corrida, existem algumas diferenças entre elas nessa fase 3 que são importantes.
Por exemplo, uma das vacinas, que é da empresa Pfizer, eles colocaram que, para você dizer que a pessoa está com Covid, basta que a pessoa tenha sinais muito leves da doença, como, por exemplo, tosse, uma simples febre, independente do grau de febre, né? Então, são sinais muito leves. Duas outras empresas colocaram sinais um pouco mais moderados, que é a Moderna e a Oxford. E uma empresa, que é a Janssen, né, a Johnson Johnson, botou como desfecho sinais mais severos. Isso é muito importante, porque as empresas que estão na liderança colocaram sinais mais leves? Porque, obviamente, é mais fácil atingir o número de 150 a 160 pessoas que tenham sinais mais leves do que ter 150 a 160 pessoas com sinais graves de Covid. Mas isso, por um lado, é bom porque avança o processo, por outro, é preocupante, porque talvez, então, a vacina sirva principalmente para proteger dos casos leves. Talvez a vacina não proteja dos casos severos. Então, essas são as principais diferenças entre as principais concorrentes da fase 3 no que se refere ao desfecho, ao número de pessoas que precisam se infectar, né? E também a Pfizer, que é a que está em primeiro lugar nessa corrida, ela estabeleceu que poderá olhar esses números 4 vezes, enquanto a Moderna e a Oxford estabeleceram apenas 2 vezes. E a Janssen estabeleceu apenas 1 vez. Então, são pequenos detalhes desses protocolos dessas grandes empresas que podem fazer uma grande diferença em quem vai ser o primeiro, mas talvez em quem não vai ter a vacina mais importante. Salmo, uma coisa, só tome cuidado que está entrando um papel na frente da tua câmera e isso está atrapalhando a imagem. Veja só, existe um conhecimento por parte das pessoas, aquele desejo de ter uma vacina. Vai ter a vacina, não vai ter a vacina? Quando é que vem a vacina? Mas a gente sabe que existe uma diferença muito grande de tipos de vacina, qualidades de vacina e expectativas em relação à vacina. Eu gostaria que você falasse, vamos nos ater às vacinas que estão em fase 3, apesar que algumas vacinas que estão em fase 2, ou mesmo em fase 1, elas trabalham de maneira diferente que as de fase 3, talvez algumas delas que venham mais para frente possam trabalhar nas vias aéreas superiores. Mas eu gostaria que você explicasse um pouco para todos nós como que se diferenciam essas vacinas, os tipos de vacinas que existem e o que a gente pode esperar delas em relação às vacinas que estão mais à frente. Bom, é importante porque nesta correria para tentar obter uma vacina, praticamente todo tipo de vacina que você possa imaginar, entre aquelas que já foram testadas para outras doenças e aquelas que nunca foram testadas para outras doenças, estão sendo aplicadas para o Covid. Então, é impressionante a variedade de tipo de vacina que está sendo aplicada para o Covid. Eu poderia, de maneira simplória, dividir as vacinas em 3 grupos. Cara, olha o nome do cara, velho. Imagina se tomar meu Horácio. Uma que eu vou chamar de vacinas tradicionais. Horácio Carlos. Vacinas tradicionais são aquelas que já foram testadas há mais de meio século e que nós já temos grande experiência mundial com essas vacinas. Dessas tradicionais, dá para dividir em 2 grupos. Aquelas por vírus mortos por inativação, então você pega o próprio vírus e por mecanismos físicos ou químicos inativa completamente o vírus. Mata praticamente ele, né? E apenas a presença dele depois vai gerar a produção de anticorpos pelo corpo. O corpo vai ser enganado achando que ele está vivo dentro do corpo, mas não está, né? Esse tipo de vacina de vírus mortos por inativação é muito frequente, já foi utilizada
por exemplo, para gripe, para hepatite, a vacina meningocócica, pneumocócica, para HPV, a própria tríplice bacteriana, né, é uma vacina de vírus mortos por inativação. Das vacinas para Covid, dessas que estão, né, na fase 3, as que estão na frente, tem 3 chinesas, vacinas chinesas que são assim, principalmente a Coronavac, que é uma das mais importantes, porque essa que tem grande chance de ser utilizada aqui no Brasil e que está sendo desenvolvida em parceria principalmente com o Instituto Butantan, em São Paulo, e tem mais 2 chinesas, de Beijing e de Wuhan, também são assim. Além disso, tem uma que está sendo desenvolvida na Índia, uma no Cazaquistão, mas estas estão em fases ainda mais anteriores. O segundo grupo das tradicionais é quando o vírus é vivo, mas ele é atenuado, ou seja, você destrói algumas características do vírus para que ele não tenha, obviamente, a capacidade de virulência, ninguém vai infectar uma outra pessoa com o vírus SARS-CoV-2 total, íntegro, né? Então, se altera o código genético dele em algumas partes e ele deixa de se replicar, né? Essa eu não vou dar muita ênfase, porque não existe nenhuma das que está na fase final, fase 3, que é com vírus vivo atenuado. Essas com vírus vivo atenuado são, por exemplo, a vacina da polio, a BCG, da dengue, a vacina tríplice tetra viral, né? Essas são tudo vírus atenuado. Mas para o corona, são poucas que tem nesta área e elas estão ainda bastante atrás na Covid. O Salmo Raskin. Muito bem. Além das plataformas tradicionais, tem aquelas que não são novas, mas foram recentemente utilizadas e licenciadas. Dentro desse grupo, tem as vacinas de proteínas. Reparem que até agora falamos de você colocar o vírus na vacina, né? O vírus principalmente morto por inativação. Agora estamos falando de você colocar um pedaço da proteína do vírus. E tem uma das proteínas, das 27 proteínas do vírus, tem uma delas que se chama espícula, spike, a sigla S, que é a que mais gera a reação imunológica no nosso organismo. É a proteína que se liga, na verdade, com a célula humana para o coronavírus entrar dentro da célula humana. Então, é uma das mais importantes. Praticamente todas as vacinas que estão aí na fase 3, elas têm algum componente relacionado a essa proteína spike. E essas proteínas spike, ela, então, tem uma única vacina que está em fase 3, chamada Novavax. E essa vacina ela está sendo bastante especulada que possa ser uma das melhores vacinas, porque ela vai entregar diretamente a essa proteína spike dentro do organismo, né? E então ela poderá, com isto, gerar uma resposta imune muito grande. Ainda dentro dessas plataformas que já foram alguma vez utilizadas, tem as vacinas com vetores. Essa é importante também, porque tem muitas nessa fase 3 que são com vetores. Que história é essa dos vetores? Através da engenharia genética, você pega o material genético de um outro vírus, tira os genes que conferem a infecção ao outro vírus e coloca no lugar o gene que vai produzir esta proteína spike. Então, através de engenharia genética, você manipula o material genético de um outro vírus, coloca uma cópia normal do gene da proteína spike e este material recombinante você coloca para dentro do organismo, né? Então, o principal vírus que é utilizado para colocar uma cópia do gene spike dentro dele é um vírus do resfriado chamado adenovírus, né? E esses vírus, então, essa é uma forma chamada de vetorização, porque usa esse vetor, que ele carrega o spike para dentro da célula, com inativação de replicação, ou seja, o vírus não se divide.
né? Elas já foram testadas para o ebola, né? É interessante que elas foram testadas pelo ebola pelos russos, né? E às vezes a gente fala das vacinas dos russos, né? Mas os russos têm tecnologia, não é de hoje, para fazer vacinas, e um dos poucos que já utilizaram essas com vetores são os russos, justamente do mesmo instituto que agora está fazendo a vacina para o Covid-19. Inclusive, essa vacina dos russos para a ebola foi licenciada na Europa, não apenas na Rússia, né? E elas são vacinas boas, essas, estimulam a imunidade celular de células B e T também, mas elas têm um pequeno probleminha. Se você coloca dentro do teu organismo aquele adenovírus, né, que vai carregar o spike, mas o adenovírus, você já pode ter tido contato com ele no teu passado. E o teu corpo já pode ter produzido anticorpos contra o adenovírus. Reparem, não estamos falando de anticorpos contra o vírus do coronavírus, mas sim contra o adenovírus que carrega, né, o gene do coronavírus. Se o teu corpo já produziu anticorpos, então o teu corpo vai se defender do adenovírus e não vai funcionar direito. É por isso que algumas dessas vacinas são feitas com adenovírus de animais, porque daí o adenovírus do animal, o teu corpo ainda não teve contato e não vai reagir, né? Até ele reagir, já entregou a cópia normal do spike. Por exemplo, a vacina de Oxford, ela é feita com adenovírus de chimpanzé. É por isso que ela é feita com adenovírus de chimpanzé. A ideia é de que o corpo não reconheça aquele adenovírus de imediato e não forme uma defesa contra ele. Outras dessas vacinas usam adenovírus com tipos mais raros em humanos, que o corpo talvez ainda não tenha tido contato. E a vacina russa, por exemplo, ela usa na primeira dose da vacina um tipo de adenovírus e na segunda dose, 20, 30 dias depois, outro adenovírus. Então, mesmo que o corpo produza anticorpos contra a primeira, vamos dizer assim, o corpo não produzirá contra a segunda. Então, veja que existem várias estratégias para eliminar esse problema de que o organismo já pode conhecer o adenovírus. Neste grupo das vacinas com vetores, estão a vacina de Oxford, né, da AstraZeneca, a da Janssen, Johnson & Johnson, a russa, Gamaleya, e a CanSino, que é chinesa. Então, tem pelo menos 4 das 11 estão nesse grupo dos vetores. E, por último, tem o grupo das vacinas que nunca antes foi utilizado esse mecanismo de vacinação. Então, é uma novidade, né? Se há uma grande novidade nessas vacinas, esse último grupo que eu vou falar agora. São justamente essas que nós chamamos de vacinas genéticas, porque um grupo delas leva o DNA para dentro do teu corpo, então você pega um DNA circular, coloca de novo uma sequência do gene da espícula, spike, e coloca esse DNA dentro do teu corpo. Essas ainda estão apenas, no máximo, em fase 2, tem uma vacina da Índia para a Covid que está em fase 2, não tem nenhuma dessas com fase 3. Mas as vacinas de RNA, né, tem 2 importantíssimas na fase 3, que são a da Pfizer e da Moderna. Essa vacina você já coloca o RNA diretamente dentro do corpo, né? Ele não se integra, então, no material genético da pessoa, porque ele é RNA. Ele funciona por pouco tempo, que é bom. Depois que ele entra, ele faz a produção da proteína spike e ele desaparece, então ele não fica a vacina no teu corpo. Nós não queremos a vacina, nós queremos a reação do corpo à vacina, né? E a resposta inflamatória essa contra o adenovírus não tem, né? Porque não tem adenovírus aqui. Na verdade, é o próprio RNA de uma única proteína do vírus SARS-CoV-2 é que vai ser injetada. Mas elas também têm problemas. O RNA ele é instável, ele se degrada muito facilmente. E para que ele não se degrade, você tem que colocar ele dentro de uma partícula de gordura, uma
partícula lipídica. E essa partícula de gordura que carrega o RNA dentro da vacina, ela não pode se expor a altas temperaturas. E aí começam os problemas. Por exemplo, a vacina da Pfizer, que é, com certeza, acho que posso dizer, a primeira que será licenciada, ela precisa ser mantida a uma temperatura de menos 70 graus. Não é nem por causa do RNA, é por causa da partícula de gordura que encapsula ela, que não pode ficar a temperaturas altas, senão a gordura derrete, né? E aí, claro, desestabiliza a vacina. Então, é um problema. A outra, da Moderna, também precisa ficar, não a menos 70, mas a menos 20, que também é uma temperatura bastante baixa, que nós não estamos acostumados a ter vacina que precisa ficar a menos 20. E aí começam problemas de logística. Então, esses são os inúmeros tipos de vacina, todos eles, essas estratégias conhecidas, pouco conhecidas e desconhecidas, estão sendo tentadas no coronavírus. Salmo, você falou de todas as principais vacinas, as que provavelmente vão chegar no nosso mercado, no mercado do hemisfério norte, mas tem um detalhe interessante, essas vacinas são todas injetáveis, e a ideia da vacina é que ela crie uma resposta imunológica no corpo e o nosso corpo produza anticorpos. O problema é que os anticorpos produzidos numa vacina injetável, predominantemente são as imunoglobulinas G. E a imunoglobulina A, que fica nas mucosas nasal, isto não acontece. De maneira que a gente tem, e a mídia leiga fala muito da vacina para prevenir a doença, mas também para evitar o contágio da doença, o que possivelmente não vai ocorrer, uma vez que provavelmente permanecerá ainda vírus vivo na nossa nasofaringe, no fundo da garganta. Eu queria que você falasse um pouco sobre que vacina que está pensando nisso, ou qual é o próximo passo no sentido não só de criar uma resposta de defesa do organismo, mas evitar que uma pessoa com o vírus possa transmitir a doença para outras pessoas e, com isso, quebrar a cadeia de transmissão. Pois entre essas 11 que estão na corrida de fase 3, não tem nenhuma realmente que está sendo destinada a ser com aplicação nasal, né, que é por spray, por exemplo, né, e que pudesse gerar uma resposta de imunoglobulina A nas mucosas nasais, né, e orais, que é, como sabemos, por onde o vírus entra no organismo. Então, todas as vacinas estão sendo direcionadas para produzir IgG, como você falou, né? E existem algumas vacinas que estão começando a ser produzidas nesse sentido, mas elas estão lá para trás nesta corrida. Então, talvez uma vacina de segunda geração ou até de terceira geração seja uma dessas que possa nos proteger para fazer o que chamam de esterilização, né? A esterilização seria que você, né, além de você não ser contaminado, você também não pudesse transmitir e contaminar outras pessoas com o coronavírus. Mas isso não vai acontecer nesse primeiro momento. E aí já é uma das questões que nós temos que pensar no momento que a gente acha que as vacinas serão a solução completa, né, para o nosso problema do Covid. Pelo menos as de primeira geração não serão uma solução completa. Veja, ontem a vacina da Johnson & Johnson, ela entrou em hold, em espera, na fase 3, porque houve pelo menos um caso de aparecimento de um efeito colateral ainda inexplicado. Isso aconteceu outro dia com a vacina da Pfizer, o que faz parte, obviamente, da terceira fase. O que você pode esperar, o que você pode especular em relação ao que nós brasileiros, que vacinas nós brasileiros receberemos de uma maneira geral
e quais obstáculos que nós, no Brasil, enfrentaremos, ou nós, brasileiros e países do Hemisfério Sul, enfrentaremos diferente das populações do Hemisfério Norte? Bem, as vacinas que nós receberemos têm a ver um pouco com esse problema, né, de ultranacionalismo aí que está atingindo o mundo, né? O meu país é mais importante que todo o resto do planeta e eu não estou muito preocupado com o que vai acontecer no resto do planeta, né? Por exemplo, a vacina da Moderna, que é uma das candidatas, talvez seja a segunda ou a terceira, né, que vão estar disponíveis, dificilmente vai estar disponível no Brasil. Ela na verdade, praticamente nem há testes dela ainda no Brasil. Então, um dos problemas que enfrentamos aqui no Brasil é esse ultranacionalismo, e nós estamos mais, né, com as vacinas chinesas, né, e com a vacina russa, aqui, principalmente no Paraná, na Bahia, né? Essas serão provavelmente as primeiras. E a vacina de Oxford, né? A vacina de Oxford, que existe uma parceria muito forte com o governo brasileiro, com a Fundação Oswaldo Cruz do Instituto Biomanguinhos, que tem, inclusive, um contrato de transferência de tecnologia, para que não seja simplesmente aplicada as vacinas agora, e o ano que vem, ou daqui 2 anos, se precisar aplicar de novo, a gente tem aqui de novo comprar as vacinas. Vai haver uma transferência de tecnologia e essas vacinas poderão ser produzidas aqui no Brasil. A vacina de Oxford, que é uma dessas que tem a tecnologia pouco ainda utilizada. Não é totalmente nova, como as genéticas, mas é pouco utilizada com vetor. Então, o que nós vamos ter inicialmente aqui no Brasil, né, quase certamente, né, é a vacina chinesa, a Sinovac, parceria com o Instituto Butantan, a vacina de Oxford, da AstraZeneca, a vacina russa, né? E, eventualmente, alguma outra. Existem mais outros laboratórios, como a Pfizer, que está fazendo pesquisas aqui no Brasil com voluntários. Mas daí eu me preocupo com outras questões, que são as questões logísticas, né? Como poder distribuir uma vacina que precisa ficar a baixa temperatura aqui no Brasil. Além disso, vão haver outros tipos de problemas aqui no Brasil, como a falta de alguns acessórios para as vacinas, né? Veja, você vai precisar vacinar 220 milhões de pessoas, né? Será que vai ter seringa? Vai ter agulha para todo mundo? Será que vai ter a borrachinha que tampa o frascozinho da vacina? Coisas muito menos importantes do que a vacina propriamente dita, mas se não tiver isso, não tem vacina, né? E depois, como é que vai ser essa distribuição aqui no Brasil, né? Quem que vai receber primeiro, né? Quem que vai receber depois? Então, esses são os principais obstáculos que nós vamos ter aqui no Brasil e também as principais vacinas que nós teremos na primeira geração aqui. Você pode especular, a gente não vai te pegar pela palavra, dê uma data que você acha que a primeira vacina vai chegar para a imunização de uma parte da população brasileira? É claro, ninguém tem essa bola de cristal para responder, por isso você já fez a pergunta de modo adequado mesmo, porque ninguém sabe, né? Ninguém tem essa segurança. Pelo que eu acompanho, a minha ideia é de que nos países desenvolvidos, essas vacinas vão estar, os braços estarão sendo picados no primeiro trimestre do ano que vem, né? E no Brasil, eu entendo que os braços começarão a ser picados no segundo trimestre do ano que vem. Mas, de novo, isso não significa que, ao final do segundo trimestre do ano que vem, todo mundo que precisa ser vacinado aqui no Brasil será vacinado, porque nós teremos uma grande dificuldade de vacinar todo mundo. Essa semana mesmo, saiu uma pesquisa da Datafolha, essa semana, mostrando que entre 15% a 20% dos brasileiros nem pretendem se vacinar.
por diversos motivos. Então, nós temos problemas grandes aqui no Brasil e eu acho que essas vacinas, elas chegarão aqui no Brasil no segundo trimestre do ano que vem. Ótimo, ótimo. Salmo, veja, a gente agora, nós passaremos para a parte de tratamento de Covid-19. Nós falamos bastante sobre a vacina, falamos sobre as fases de vacinação, falamos sobre uma parte de cada uma das características de cada uma das vacinas, os protocolos, as dificuldades, os prazos. E agora a gente vai falar sobre tratamentos. Antes disso, eu queria apenas, para as pessoas que estão assistindo, tanto no Zoom quanto no YouTube, que no final vai ser aberto um espaço longo para perguntas, em que todo mundo vai poder perguntar diretamente ao Salmo as suas dúvidas. Tá? Salmo, vamos lá. A gente vai falar sobre tratamento de coronavírus, sobre novas perspectivas de tratamento. Então, nós não vamos conversar aqui sobre hidroxicloroquina, sobre ivermectina, mas nós vamos dar uma ênfase aos tratamentos específicos, e não tanto aos tratamentos gerais, os anti-inflamatórios. Acho que não é essa a ideia aqui. Tá? Então, eu vou te pedir que você, de maneira resumida, explique como é classificado, quais são os tipos de tratamentos para o coronavírus e quais são os novos tratamentos que estão sendo desenvolvidos. Bem, todos sabem que o tratamento para o coronavírus tem sido muito difícil, né? Muito mais difícil do que qualquer um poderia imaginar, né? E está no grupo dos maiores problemas que nós temos, né? Porque nós temos poucos tratamentos efetivos e, se tivéssemos bons tratamentos, poderíamos aguardar com calma, inclusive, o desenvolvimento das vacinas. Mas não, nós não temos bons tratamentos, todos sabem disso. Os tratamentos, muitos já se comprovaram não serem eficientes, e isso realmente é um problema muito grande. Os tratamentos, eles respeitam, obviamente, a história natural da infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Então, hoje sabe-se que existem pelo menos 3 ou 4 fases diferentes. A primeira etapa, né, de quem é infectado é quando o vírus vai se dividindo, vai se replicando dentro do nosso organismo e vai saindo de uma célula, entrando na outra célula, que é o objetivo dele, né? Principalmente as células pulmonares, mas hoje sabemos que inúmeros tecidos são infectados, entre eles o cérebro, os rins, o coração e assim por diante, né? Essa é a primeira fase, chamada fase viral. Depois tem uma segunda fase, que é chamada de fase pulmonar, onde, obviamente, o vírus vai causar os seus maiores estragos no nosso organismo, que é nos pulmões, né? Com o quadro de dificuldade de oxigenação e de insuficiência respiratória. E aí temos uma última fase, que é a chamada fase imunológica, onde o nosso corpo tenta responder com as suas defesas para eliminar o vírus, mas por motivos que a gente nem sabe direito até agora o porquê, o corpo faz uma reação muito maior do que ele deveria fazer. E uma reação confusa. Ele lança todas as suas defesas para tentar eliminar o vírus, mas com isto acaba causando mais problema do que solução. É o que alguns chamam de tempestades de citoquinas. Então, explicar essas 3 fases é importante, porque os tratamentos, eles são direcionados para cada uma das fases, eles são diferentes em cada uma das fases. O melhor tratamento que a gente gostaria é algum medicamento que pudesse evitar que o vírus entrasse dentro das nossas células. Só que, por enquanto, não conseguimos encontrar nenhum medicamento que comprove ter esta capacidade. Aí seria ótimo, porque aí o vírus nem entraria,
a gente poderia tomar algum medicamento antes até de ser infectado e, quem sabe, evitaria a entrada dele. Mas isso a gente não conseguiu chegar lá, né? O que existe é quando o vírus já infectou e você começa, então, a ter uma doença mais grave, na verdade, né, moderada para grave, até com falta de oxigenação, aí talvez seja já um pouco tarde para você usar medicamentos antivirais. Vários desses já foram testados e o único que teve uma liberação de emergência, olha, não foi nem aprovado pelo FDA, foi dado uma liberação de uso emergencial para ele, é um medicamento chamado Remdesivir, que é um dos medicamentos que o Trump recebeu, né, que é um medicamento endovenoso, né, que você toma lá por 5 dias, e ele tenta, de alguma forma, diminuir essa fase de replicação viral. Mas os resultados não são lá muito bons. O que tem se mostrado é que ele consegue, no máximo, reduzir o número de dias que uma pessoa precisa ficar hospitalizado. É bom, mas é um medicamento caro e que não é isso que nós estamos procurando. Então, também se colocou uma esperança muito grande no medicamento Remdesivir, mas os últimos resultados mostram que ele não é tudo aquilo que a gente imaginava. Nesta área de antivirais, existe uma grande pesquisa de vários tipos de medicamentos. São medicamentos que se propõem a inibir as substâncias que permitem que o vírus entre no nosso organismo. Então, o vírus entra através de um receptor da nossa membrana, chamado ACE2. Então, tem agora pesquisa para desenvolver medicamento que iniba essa entrada pelo receptor ACE2. Ele se utiliza de várias proteínas, furina, TMPR, SS2, e agora estão surgindo medicamentos que vão tentar inibir a ação destas enzimas para que o vírus não consiga entrar. O próprio interferon tem uma atividade antiviral também e está sendo testado para ver se ele poderia ser usado nessa fase inicial. Resumindo, na fase inicial da doença, você tem que tomar apenas os cuidados sintomáticos. Se ela evoluir para uma doença moderada, você pode utilizar o Remdesivir, como foi usado para o presidente Trump, mas sem grande expectativa de que ele vá resolver o problema. Muito bem. Quando chega na etapa imunológica, né, você vai ter, então, as terapias imunológicas. E aí tem 2 grandes grupos. Um que são de medicamentos derivados do sangue e outros que são chamados de imunomoduladores. Os derivados do sangue, tem 2 que são mais conhecidos por todo mundo. Um é a utilização do plasma convalescente, que basicamente é pegar a parte do sangue, né, o plasma, de pessoas que já foram infectadas pelo Covid, se recuperaram do Covid e produziram, então, anticorpos, né, ou pelo menos a maioria delas deve ter produzido anticorpos. Este plasma dessas pessoas pode ser, então, dado para os pacientes na intenção de que você possa estar transferindo anticorpos. Porém, esse plasma convalescente, ele é composto por milhões, dezenas de milhões de anticorpos. E os anticorpos que estão presentes na maioria desses dezenas de milhões não são anticorpos, na verdade, para o coronavírus. Então, além deles não funcionarem, eles ainda podem causar algum problema, como, por exemplo, reações alérgicas e outras manifestações, porque são um produto muito bruto, né? O segundo grupo de medicamentos, esse bem mais sofisticado, são os chamados anticorpos monoclonais, ainda dentro desses produtos derivados do sangue, que aí é este plasma estudado, pesquisado, selecionado para que um anticorpo desses possa ser colocado dentro do organismo, um anticorpo que vai especificamente se ligar
com a proteína spike, que é aquela principal para a entrada do vírus no organismo, bloqueando, então, a proteína spike. Ao fazer isto, o SARS-CoV, ele tenta escapar desse bloqueio, que ele vê que ele vai ser eliminado com esta arma tão pontual. E ele começa a fazer mutações no seu código genético para que o anticorpo monoclonal não funcione. Mas nós já conhecemos quais são essas mutações que ele fará e, portanto, nós podemos dar junto com o primeiro anticorpo monoclonal um segundo anticorpo monoclonal, justamente para bloquear as regiões que vão ser produzidas por essas mutações. Por isso a gente chama de coquetel de anticorpos monoclonais. É dois, geralmente. Um principal e o outro para as mutações, né? Então, existem duas empresas que estão... Existem inúmeras empresas desenvolvendo anticorpos monoclonais, mas duas delas estão em fase mais adiantada. Uma é a Regeneron, que é o anticorpo monoclonal que foi usado pelo presidente Trump, né? E não foi aprovado ainda pela FDA, nem para uso emergencial, mas os estudos iniciais são muito animadores e sugerem que ele possa reduzir a carga viral a números muito pequenos, né? E talvez, especulação, esse possa ter sido o medicamento que fez o presidente Trump melhorar tão rapidamente da doença dele, né? E uma outra empresa é a Eli Lilly, que também tem um anticorpo monoclonal, daí é um só, né? E hoje à tarde, a gente recebeu a notícia de que a Eli Lilly deu uma pausa na sua pesquisa com o anticorpo monoclonal porque houve uma reação adversa. Então, aqui não estão confundindo com a reação adversa de ontem da vacina, né? Agora estamos falando de uma reação adversa ao anticorpo monoclonal. Então, essas reações adversas, como o Joel já falou, são normais dentro de uma pesquisa, né? Mas também é importante ressaltar que você não pode apressar. A Eli Lilly e a Regeneron estão pressionando o governo norte-americano para dar uma liberação de emergência, para a FDA dar uma liberação de emergência para que eles possam realmente distribuir, vender o produto de anticorpo monoclonal para todo mundo. Isso poderia ter acontecido há 3 dias atrás, e hoje nós teríamos já um efeito adverso de pesquisa ainda da Eli Lilly. Então, é um ótimo exemplo de como não dá para exagerar. Existem também, nessa área dos produtos derivados do sangue, vários produtos em pesquisa, como imunoglobulinas, que não são do SARS-CoV, mas que poderiam, em tese, ajudar, e também células-tronco, que poderiam ter um efeito. Então, há uma série de pesquisas de produtos que podem vir derivados do sangue para a parte imunológica da doença. E, por último, os imunomoduladores propriamente dito, né? Que são substâncias que abaixam um pouco essa defesa do organismo para que ela não fique essa explosão de defesa imunológica totalmente desorganizada, né? Nesse grupo de imunomoduladores, nós temos o melhor medicamento até agora para a doença, que são os corticoides, o velho e bom corticoide, velho, bom e barato corticoide. Está comprovadamente já demonstrado que ele reduz em 1/3 o número de mortes de pessoas que chegam nesta etapa da doença que já estão precisando de oxigênio. Então, é quando a pessoa já está precisando de oxigênio e quando a pessoa já está precisando de oxigênio, obviamente, é uma etapa mais severa da doença. A princípio, não se deve dar o corticoide na fase inicial. E existem também, como nas outras terapias, alguns imunomoduladores que estão sendo testados e têm muita esperança. E daí, novamente, o principal deles é o interferon. Interferon, que além daquele efeito antiviral que ele tem demonstrado lá atrás, que eu falei, ele tem um efeito imunomodulador muito importante. Aqui que se acredita que, através do interferon, poderia vir, quem sabe,
um medicamento com spray nasal ou gotas nasais de interferon, que poderiam, lá no começo, ter um efeito antiviral e aqui, no fim, ter um efeito imunomodulador. Também existem outras substâncias, como inibidores de interleucina e de quinases, que são testadas como imunomoduladores. E, por último mesmo, os medicamentos que são chamados assim, de acessórios, que não são exatamente para o COVID, mas para tratar o paciente como um todo, né? Aí entram medicamentos antitrombóticos, que são muito importantes, porque há uma associação clara entre o COVID e uma doença do endotélio, uma doença que predispõe à trombose. Então, anticoagulantes são usados quase que sempre na fase moderada e grave da doença, e outras substâncias acessórias, como vitamina C, vitamina D e zinco, que podem ter algum papel, como o nome diz, coadjuvante, acessório, mas, obviamente, não vão fazer a diferença brutal no tratamento da COVID. Esses são os principais medicamentos que são usados no tratamento da COVID e os principais que têm uma expectativa de pesquisa clínica para se transformarem em medicamentos da rotina. Ótimo, você fez uma classificação, falou um pouco sobre cada um desses. O que hoje nós temos, basicamente, o que se tem para tratamento são tratamentos genéricos e tratamentos sintomáticos, o uso dos imunomoduladores com a betametasona. Vou ressuscitar ela com um beijo. Mas eu gostaria de saber um pouco mais em relação a esses tratamentos, os anticorpos monoclonais, que é o Regeneron e esse mesmo produto da Eli Lilly que está em suspensão, qual é a perspectiva de que eles estejam no mercado aberto? Veja, após a doença, o adoecimento do presidente Trump, começou-se a falar no uso desses anticorpos monoclonais como uma realidade prática, mas isso, você falou, isso não acontece. Então, eu queria que você desse uma perspectiva de quanto esses tratamentos específicos vão chegar no mercado do hemisfério norte, se isso chegará no hemisfério sul, né? E uma pergunta se pessoas, principalmente americanos, se eles teriam acesso, mesmo que quisessem, a esse mesmo tratamento que foi feito com anticorpos monoclonais no presidente, e se eles teriam acesso lá a isso. Então, vai dentro do contexto todo aqui do tratamento, né? Um dos 1000 problemas que ficaram evidentes nesta pandemia é a questão da inequidade, né? Diferente potencial de acesso das pessoas aos diferentes tratamentos. Essa iniquidade que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, né? Ela não é só do Brasil, né? Em todos os países acontece isso, e os americanos todos estão reclamando, né, que quando o presidente ficou doente, ele recebeu o que potencialmente poderia ser o melhor tratamento do mundo hoje em dia. E o presidente Trump gostou tanto do tratamento que, dias depois, ele anunciou que, em primeiro lugar, que ele daria a liberação do uso de emergência para os anticorpos monoclonais, para que as pessoas pudessem, então, ter acesso ao medicamento, porque, como eu disse, sequer foi aprovado pela FDA e também não tem nem como uso emergencial, e que todos os norte-americanos teriam acesso a esse medicamento. Ele já tinha determinado que isso acontecesse. Bom, nenhuma das duas coisas, infelizmente, ele tem poder para isso, mesmo sendo o presidente dos Estados Unidos. A determinação de uso emergencial não é dado pelo presidente dos Estados Unidos, mas sim pelo FDA, que é um órgão independente, né? E, em segundo lugar, esses anticorpos monoclonais, eles têm uma dificuldade muito grande de serem produzidos. Para você ter uma ideia, quando surgiu essa possibilidade do presidente Trump dar uma autorização emergencial,
as empresas, né, a Moderna, a Eli Lilly, falaram que conseguiriam produzir rapidamente 50 mil doses de anticorpos monoclonais. 50 mil doses? 50 mil pessoas é o número de pacientes que tem por dia nos Estados Unidos novos de casos de coronavírus, né? Então, isto é um número ínfimo perto da demanda que seria necessária caso o medicamento ainda se comprove realmente ser seguro e eficiente, o que nem isso aconteceu, porque ainda não se completaram as fases 3 de pesquisa do medicamento. Então, muito provavelmente, nesse momento, dá para dizer que nenhuma pessoa do planeta vai receber o mesmo medicamento que o Trump recebeu. Aqui no Brasil, por exemplo, o Regeneron nem existe, né, aqui no Brasil, e o Remdesivir ele é utilizado em pesquisa clínica em 2 ou 3 instituições de pesquisa aqui no Brasil. Então, alguém até pode estar recebendo o Remdesivir nesse momento, mas é dentro do protocolo de pesquisa. Se você amanhã, né, pegar o Covid e for internado no hospital, você não vai ter acesso ao Remdesivir, muito menos ao anticorpo monoclonal da Regeneron, e agora ficamos ainda preocupados com o próprio anticorpo monoclonal da Eli Lilly, que não sabemos exatamente o que foi que aconteceu, que eles suspenderam a pesquisa nesse momento, onde estavam pedindo a aprovação emergencial nos Estados Unidos. E esses medicamentos são todos caros, os tratamentos custam Regeneron e anticorpo monoclonal mais ou menos R$15 mil por pessoa, o que, por si só, já torna extremamente improvável que a grande maioria do planeta possa ter acesso a esses medicamentos, se é que eles tiverem volume disponível para todo mundo. Salmo, o Regeneron está mais adiantado nas pesquisas que os anticorpos monoclonais da Eli Lilly. Existe em algumas pesquisas preliminares mostraram que o Regeneron, esses anticorpos monoclonais, eles permanecem dentro do corpo pode permanecer dentro do corpo por um período até de 3 a eventualmente 6 meses dentro do corpo, o que em tese competiria em eficiência com a própria vacina. Existe já alguma informação quanto ao tempo que esse tipo de medicação está permanecendo dentro do corpo? Existe. Ainda dados preliminares, né, porque realmente precisa ser concluída a fase 3 de pesquisa, como a gente falou inúmeras vezes aqui, para você ter essa ideia em milhares de pessoas, né? Mas sabe-se que os anticorpos monoclonais da Eli Lilly e da Regeneron permanecem cerca de 2 semanas dentro do organismo apenas. Claro que nessas 2 semanas, se eles conseguirem, né, conferir esta inibição, né, do SARS-CoV-2, seria sensacional. É um tempo necessário, vamos dizer, para curar uma pessoa naquele momento ali, né? Então, eles provavelmente serão muito úteis para um ataque rápido, né? A pessoa precisa utilizar isto. Inclusive, eles têm o potencial de serem utilizados como medicamentos profiláticos lá no início da infecção, ou talvez até antes de se iniciar a infecção. Então, ali, se você precisa de uma atitude rápida, né, e se eles puderem estar disponíveis, não forem tão caros, então eles podem ter grande vantagem. Mas 2 semanas depois, eles já não estão no organismo, né? Até aconteceu um episódio de que o médico do presidente Trump, poucos dias depois que ele tomou o Regeneron, deu uma ótima notícia que o presidente já tinha desenvolvido anticorpos. Bom, em primeiro lugar, nem dava tempo dele desenvolver anticorpos, que demora, né, para desenvolver anticorpos, e aqueles anticorpos que foi dosado no sangue dele, muito provavelmente era a dose de 8 gramas de Regeneron que ele recebeu, né, em 30 a 60 minutos. Então, eles ficam pouco tempo. Porém, já existe uma segunda geração de anticorpos monoclonais, principalmente uma empresa nos Estados Unidos, que ela é uma associação entre universidades
e Indústria, chamada Prometheus. Essa empresa já tem experiência enorme na produção de anticorpos monoclonais de infecções anteriores ao SARS-CoV-2, e eles estão desenvolvendo um anticorpo monoclonal que promete ficar cerca de 6 meses no organismo, como você falou. Além disso, esse anticorpo que eles estão prometendo, talvez ele possa prevenir não só para o SARS-CoV-2, mas para outros coronavírus. E aí pode, se tudo isso, né, der certo, se tudo isso se concretizar, pode chegar numa situação, como você colocou, talvez, quem sabe, que as vacinas tenham uma proteção de apenas 6 meses e que você precisasse se vacinar novamente daqui a 6 meses e de 6 em 6 meses, como você se vacina todo ano, né, para os vírus da gripe. Talvez seja todo ano para o vírus do coronavírus, mas talvez seja de 6 em 6 meses. E aí pode ter uma situação em que você terá um medicamento que te dá a proteção durante esses 6 meses. E realmente aí vai ficar uma dúvida do que poderia ser melhor, né? Mas mesmo assim eu acredito que as vacinas seriam melhores, porque elas podem dar uma imunidade duradoura. Quem disse que vai ser 6 meses, né? Enquanto esses medicamentos anticorpos monoclonais, o melhor que está se propagando hoje em dia é 6 meses. Além do mais, as vacinas são mais fáceis de se produzir até do que os anticorpos monoclonais, e a sociedade toda já está acostumada com vacinação, né? Por exemplo, como que você vai entregar esses anticorpos monoclonais para a população se você precisa fazer uma medicação endovenosa que fica pingando lá na tua veia de 30 a 60 minutos? Você não vai poder fazer isso dentro da tua casa. Então, você vai internar todas as pessoas do planeta para receber isso? Bom, mas talvez eles desenvolvam anticorpos monoclonais que possam ser tomados pela boca, né? Ou seja, há enorme determinação na pesquisa mundial para tentar resolver todos esses problemas, o mundo inteiro. As maiores instituições de pesquisa do mundo e do Brasil estão debruçadas em todos esses desafios que a pandemia do coronavírus nos trouxe. Ótimo, isso ia ser a nossa próxima pergunta. Na verdade, você já respondeu, era um confronto entre as vacinas e os tratamentos, principalmente os tratamentos imunológicos, saber aonde que a população, onde que as pessoas podem apostar as nossas esperanças. Aparentemente, a vacina sai na frente e os tratamentos, os imunológicos, eles vão ter também o seu papel, principalmente para tratamento nas fases mais complexas. E agora, para a gente encerrar, eu queria que você me dissesse 2 coisas. Primeiro, considerando que no nosso horizonte muito próximo, mesmo com o aparecimento das vacinas, a transmissão da doença ainda vai continuar existindo, eu queria que você falasse um pouco sobre a imunidade coletiva, a imunidade de manada, que normalmente é buscado pelas vacinas ou pela transmissão da própria doença, né? E também, considerando que existe uma ansiedade mundial, fale um pouco, para a gente poder encerrar, sobre um cronograma do que você acredita de como serão os próximos meses do ponto de vista de chegada ao primeiro mundo e ao Brasil das vacinas e dos tratamentos. Bem, essa imunidade coletiva, respondendo à primeira pergunta, ela é muito importante, é muito desejada, porque é uma maneira da gente não só proteger a nós mesmos, mas proteger as outras pessoas da nossa comunidade. Tem que lembrar que as vacinas, pelo menos essa primeira geração de vacinas, elas vão ser aceitas com apenas 50% de efetividade, né? Isso significa que de todos que receberem a vacina, talvez só metade deles desenvolva anticorpos realmente bons, né,
neutralizantes para proteger da vacina. Tem que lembrar que tem pessoas que são mais idosas e têm mais dificuldade de produção de anticorpos só pela idade. Tem que lembrar que tem pessoas que têm deficiências imunológicas e vão ter dificuldade de produzir anticorpos mesmo que recebam as vacinas. E sem falar nas pessoas que, por um motivo ou outro, talvez nem tenham acesso às vacinas. Então, a vacinação, ela não é só um fenômeno individual, ela é um fenômeno coletivo. Você se vacina por você e por todos os outros. Porque na hora que mais de 70% da população tem anticorpos, o vírus tem enorme dificuldade de encontrar pessoas na população para entrar e se replicar. E isso é o que a gente chama, então, de imunidade coletiva, ou de manada, ou de rebanho. A única maneira que existe de você atingir esse percentual é através de vacinas. Não conhecemos outra maneira hoje em dia. Não é através da exposição das pessoas ao vírus que você vai conseguir atingir esses níveis. Nós temos um exemplo no quintal da nossa casa, aqui em Manaus, né, onde se acreditou que, como as pessoas simplesmente acabaram sendo infectadas com pouquíssima informação e prevenção, né, e muitas pessoas foram infectadas e muitas pessoas morreram lá em Manaus, acreditou-se que boa parte da população já tem os anticorpos neutralizantes e, portanto, ali naquela região já poderia ter sido estabelecida uma imunidade coletiva. Até por ironia do destino, poucos dias depois veio uma segunda onda de infecção em Manaus, que agora está vivendo novamente um problema tão grande quanto antes. Então, não é através da exposição das pessoas ao vírus, como foi feito parcialmente na Suécia também, que você vai conseguir fazer com que 70% das pessoas estejam imunes. O único jeito é vacina, né? E vacina eu, você e todos nós ao mesmo tempo, para proteger a si próprio, sim, a sua família, sim, mas proteger a todos os outros também. Então, eu vejo com muita preocupação essa pesquisa do Datafolha, que mostra em torno de 15% a 20% das pessoas dizendo que não vão se vacinar. Repare que, se você já tem de cara, se você já sai de cara com 20% das pessoas não se vacinando, a efetividade da vacina tem que ser muito maior para ela atingir 70% da população. Tem que ser quase 100%, né? Se fosse 100%, ela atingiria 80% da população. Então, tem que ser 90%, 80%, e não sei se nós vamos ter vacina com efetividade de 80% a 90%. Portanto, todos nós, no momento que tivermos disponíveis vacinas seguras e eficazes, com certeza, isto é, ao final da fase 3, com toda a parte de análise feita e provando que são seguras e eficazes, todos nós temos não só que nos vacinar, mas para fazer campanha para que todo mundo se vacine também. E o cronograma é mais ou menos esse, né? É um cronograma em que, no mês, eu acredito que agora, no mês de novembro, vão começar a surgir os resultados de fase 3, tão esperados resultados de fase 3 das vacinas. Vai começar a surgir uma atrás da outra, né? Muito provavelmente a primeira que vai surgir, talvez até nas próximas semanas e talvez até antes de novembro, é da vacina da Pfizer, depois a da Moderna, né? E aí, para nós aqui, vai surgir os resultados das vacinas chinesas e russas, que é muito importante que eles sejam divulgados de maneira aberta e transparente. Tanto os chineses quanto os russos têm tecnologia suficiente, conhecimento suficiente para fazer boas vacinas, mas a gente precisa que eles divulguem o que estão fazendo, né? Porque sem a divulgação, a gente não pode ter segurança da efetividade das vacinas. Então, eles têm que divulgar. Acredito que vão divulgar também os dois até o final do ano, né? A vacina da Janssen Janssen também acredito que isso vai acontecer.
e a chinesa, né, da Sinovac também. Daí, depois que esses estudos forem divulgados, vai ter que ter a aprovação dos órgãos, né, reguladores, aqui no Brasil, a Anvisa e também os comitês de ética, né, mas que já estão se preparando para que isso seja feito rapidamente, quando houver resultados convincentes. Por exemplo, o nosso órgão regulador, a Anvisa, já recebeu dados das etapas iniciais de pesquisa da vacina de Oxford e também a Sinovac chinesa. Não da fase 3. Os resultados das pesquisas pré-clínicas de fase 1 e 2, que a Anvisa já pode e já está analisando. Então, isso já ganha tempo. Por que ela precisa analisar isso que já está disponível só quando finalizar a fase 3? Não, ela já está analisando agora e ela já está organizada para que, quando vierem os dados de fase 3, possa rapidamente responder aos anseios da sociedade. Na Europa e nos Estados Unidos, a EMA e o FDA estão fazendo a mesma coisa, né? É muito, muito, muito provável que o FDA dê uma autorização emergencial de uso da vacina da Pfizer e nos Estados Unidos ela possa começar a ser utilizada no final do ano. Mas você não falou que era primeiro trimestre? Bom, mas daí depois tem toda a logística de distribuição dessa vacina que vai precisar estar a menos 70 graus, sendo que são 2 doses separadas por semanas. Então, ainda vai vir uma complexidade pós-liberação das vacinas até que alguém receba a primeira picada. Eu acho que, né, nos Estados Unidos e na Europa, as primeiras picadas virão em janeiro, fevereiro e março, e aqui no Brasil, eu acho que as primeiras picadas virão em abril, maio e junho. Esse é o cronograma que eu estou estimando, né? É o que eu estou pensando. Ótimo, muito bom. Salmo, eu acho que a gente pode encerrar a entrevista. Eu acho que podemos partir para as perguntas das pessoas. Eu tenho algumas perguntas que vieram para mim, eu vou fazer em nome dessas pessoas para o Salmo, e depois a gente pode abrir o microfone para que as pessoas possam perguntar, pessoas que estão no Zoom, possam perguntar diretamente ao Salmo. Quem está acompanhando no YouTube tem a possibilidade de enviar a sua pergunta, que a gente vai tentar transmitir aqui. A doutora Paula Bley, pelo YouTube, ela quer saber se existe alguma das vacinas de estágio, vacina de RNA, que estão em fase 3. Sim, das 11 vacinas que estão em fase 3, 2 são de RNA. E, por coincidência ou não, na verdade não é coincidência, até vou me permitir rapidamente explicar que não é coincidência, são as 2 que estão em primeiro e segundo lugar na corrida. A vacina da Pfizer, que é de RNA mensageiro, e a da Moderna, que é RNA mensageiro. Por que elas estão em primeiro lugar na corrida? Porque essas vacinas, como elas são de RNA, tudo que elas precisavam para iniciar o processo de pesquisa, né, lá atrás da pesquisa clínica, era saber a sequência genética do SARS-CoV-2. E, literalmente, 24 horas depois que os chineses divulgaram em janeiro a sequência de 29 mil bases nitrogenadas do SARS-CoV-2, a Moderna começou a desenvolver a sua vacina. E 2 meses depois, ela estava iniciando a fase 1. Isso é algo inimaginável em termos de históricos de vacina. Então, essas 2 plataformas de RNA mensageiro não só estão entre as 11, como são o primeiro e o segundo lugar mais avançados nas plataformas de pesquisa. Vai ser a primeira vez que a população vai receber uma vacina de RNA mensageiro e é uma expectativa muito positiva em relação a isso. É uma pergunta do Horácio para você, Salmo. Quem tem já anticorpos por ter tido o Covid-19, por ter tido a doença, que efeito essa pessoa
pode vir a ter se ela fizer a vacina? A princípio, vamos colocar assim, na grande maioria das pessoas que tiverem anticorpos não tem problema nenhum, tá? Porque a gente nem sabe direito quais são os anticorpos neutralizantes, como a gente diz, que é aqueles que vão realmente defender a gente de uma infecção pelo SARS-CoV-2. Então, não há problema que uma pessoa que já tenha anticorpos receba uma vacina, até porque se houvesse, todo mundo ia ter que fazer o exame, né, de anticorpos antes de tomar uma vacina. Não, isso não vai acontecer. Raríssimos casos já foram descritos em que a pessoa que tem anticorpos e toma vacina, isso pode causar um problema de saúde, gerando até uma possibilidade de uma infecção pelo próprio vírus. Mas são casos muito raros que, nas pesquisas até o presente momento, lembrando que até o presente momento, mais de 100 mil pessoas já receberam essas vacinas em fase 3 no mundo. Só a Johnson & Johnson está aplicando em 60 mil pessoas. A Moderna e a Pfizer em conjunto em mais 70 mil pessoas. Então, nós estamos falando de um número grande mesmo, né, de voluntários que está participando. Nenhum deles, que a gente saiba que tenha sido relatado, apresentou esse tipo de problema. E também não foi solicitado a todos os voluntários de pesquisa que fizessem as sorologias para ver se tinham anticorpos para poder participar da pesquisa, justamente porque as pesquisas queriam refletir a realidade das pessoas, onde alguns poucos, né, já têm anticorpos, outros não têm, e que todo mundo recebesse as vacinas na pesquisa. Então, não há problema de ter anticorpos para receber a vacina. Pode até acontecer dessa vacina dar uma imunidade diferente do que aqueles anticorpos naturais deram e, quem sabe, por que não, até mais protetora do que os anticorpos naturalmente adquiridos pela infecção. Ótimo. Uma pergunta aqui do Ari Zugman. Ele quer saber se nós podemos ter certeza que alguma das vacinas será eficiente, uma vez que existem doenças virais conhecidas há muitos anos, para o qual não se conseguiu desenvolver a vacina. Por exemplo, o HIV. Isso mesmo. Pergunta muito boa, né? E a resposta mais verdadeira é não. Certeza não temos, né? Só teremos essa certeza quando a gente vê isso acontecendo. Porém, o que está acontecendo aqui no Covid é muito diferente de tudo que a gente já viu até agora, né? Como vocês viram quando eu falei inicialmente, os tipos de vacinas e o número de vacinas que estão sendo testadas jamais teve algo sequer parecido para qualquer outra infecção anterior. E tem um detalhe importante. O HIV, o vírus, né, o material genético do HIV, ele tem alta taxa de mutação. Ele vai mudando o código genético dele tão rapidamente que quando você desenha uma vacina para passar por todas essas fases, né, e na hora de aplicar a vacina na população, o código genético dele já é outro. Esse é o principal motivo pelo qual até hoje não teve uma vacina para o HIV. E neste ponto, poxa, pelo menos num ponto, né, nós temos um pouco de sorte com o coronavírus, que a taxa de mutação do material genético do coronavírus é bem mais baixa do que de outros vírus. Por exemplo, muito mais baixa do que do HIV. E ele muta muito pouco. Então, ele está nos dando o tempo necessário para a gente desenvolver vacinas que provavelmente serão muito eficientes. Interessante, só para completar, que ele tem essa taxa baixa de mutações porque ele tem um mecanismo para corrigir as mutações que acontecem. Não é que não aconteçam mutações. O próprio SARS-CoV-2 tem um mecanismo de correção das mutações. E, aliás, uma das centenas de linhas de pesquisa para eliminar o SARS-CoV-2 é destruir essa proteína que faz a correção das mutações, de modo que se acumulem inúmeras mutações no código genético do SARS-CoV-2 e ele fique enfraquecido e não consiga mais se replicar. Mais uma pergunta de Patrícia Bastos. Ela questiona a ideia de que, como você já falou, muita gente
não pretende tomar vacina. Aqui no Brasil, em torno de 20%, nos Estados Unidos, de 30% a 40% são contra e não pretendem fazer uso da vacina. Ela quer saber, e eu peço para que você seja realmente de maneira bem resumida, o que pode ser feito, para que dê tempo, para que todo mundo possa fazer suas perguntas, o que pode ser feito para incentivar essas pessoas a fazer o uso das vacinas uma vez no momento em que elas estiverem disponíveis? Bom, eu acho que aí é uma questão de educação, né? Educação se você me desse 5 segundos só para responder, eu responderia educação, né? As pessoas precisam saber que as vacinas são, na enorme maioria das vezes, muito seguras. Os problemas que elas causam, na enorme maioria das vezes, são problemas muito pequenos. E a consciência que eu citei na nossa conversa de que a vacina não é só para você, a vacina é para todo mundo. Então, olha a enrascada que o planeta todo se enfiou e nós temos que sair dessa juntos. Nós entramos todos juntos e nós temos que sair juntos. Empatia é uma palavra que foi muito utilizada durante a pandemia, né? Então, nós temos que entender que as vacinas são algo excelente, né? Uma das 10 maiores invenções de toda a medicina, já provocaram, né, a redução de doenças gravíssimas, como pólio, sarampo, e agora virão para minimizar, e quem sabe, numa segunda geração de vacina, resolver esse problema. Então, não deixar que as fake news de vacina se perpetuem. Não dá tempo de entrar em detalhes, mas a gente viu fake news falando que as vacinas de RNA podem degenerar o nosso código genético. Não vou entrar em detalhes, mas a vacina de RNA nem chega no nosso código genético. Ela nem atravessa a membrana do núcleo da célula para ir no DNA. Ela fica no citoplasma da célula e ali é que ela produz a proteína spike. Então, são informações que é difícil entender o objetivo delas. Mas a maioria da população, esses 80% no Brasil, tem que convencer os outros 20% a se vacinar. E é com informação, com true news, né? Não fake news, é que nós podemos chegar lá. Ótimo. Salmo, vamos lá. Eu tenho pelo YouTube aqui mais 2 perguntas. Tem uma série de congratulações da tua entrevista, que foi espetacular. Eu acho que deu para esclarecer de maneira muito transparente as dúvidas que todos tínhamos e também esclarecer, nos colocar frente à realidade. Tomamos um choque de realidade em relação a datas, tudo isso. Então, antes de partir para as perguntas do Zoom, que cada um vai poder perguntar diretamente, eu tenho uma pergunta que você pode responder de maneira pontual. Para a senhora Hannah Kleiner, ela quer saber se a vacina vai ter efeito permanente ou temporário. Certamente temporário, porque nós sabemos já que a produção de anticorpos, ela perdura por um tempo, mas não vai ficar para a vida toda. Existem vacinas que você toma uma vez e não precisa tomar nunca mais na vida. Para o coronavírus não será assim. Será várias vezes, só não sabemos ainda a periodicidade. E uma última pergunta do Sérgio Rosenberg. Ele pergunta se nas vacinas, e aí eu acredito que ele deve estar se referindo às primeiras vacinas que vão chegar ao mercado, se uma dose é suficiente. Praticamente todas elas são vacinas de 2 doses, separadas por 3 a 4 semanas de diferença. Não é praticamente, todas elas. A única vacina que se propõe a dar uma dose só é a vacina da Johnson & Johnson, né? Então, essa também nós temos uma expectativa muito boa sobre ela, porque, afinal de contas, uma dose é uma dose sobre todos os aspectos, né? Principalmente de logística e tudo mais. Toma uma vez e pronto. É a única. Todas as outras 10, e mais as que estão em fase 2 e fase 1, são 2 doses. Toma uma dose e depois um reforço cerca de 3 a 4 semanas depois. Ótimo, excelente. Bom, a gente pode passar agora, eu peço para que a Daniele Sommer, que é a host da nossa conversa,
ela possa organizar, o Isaac, por favor, o Isaac Veixa pode ajudar a gente, para quem estiver no Zoom e desejar fazer a sua pergunta, eu acho que é o momento agora de fazer a pergunta diretamente ao Dr. Salmo. Vamos ver se a gente consegue organizar. Dá para perguntar já? Só um minutinho, um por vez. Silvio, por gentileza. Tudo bom? Parabéns. A minha pergunta para o Salmo é a seguinte: se o protocolo de tratamento do Covid-19 nos hospitais de Curitiba são todos iguais ou cada um tem o seu? Olha, existe um direcionamento feito pela Prefeitura Municipal de Curitiba de um protocolo, né? Então, primeiro eu gostaria de lembrar que 3 em cada 4 pessoas em Curitiba, no Brasil, depende do SUS, né? E pessoas que dependem do SUS, então, respeitam um protocolo que é estabelecido pelo SUS. Então, o protocolo da Prefeitura é, digamos assim, bastante parecido para todos os pacientes. 1 em cada 4 pessoas não depende do SUS, né? Depende dos seus planos de saúde ou até de iniciativas particulares para a sua saúde. Nesses casos, há uma flexibilidade um pouco maior, porque depende muito da relação do médico com o paciente. Então, principalmente numa situação dessas, terrível de pandemia, onde a gente tem mais incertezas do que certeza. E aí vale muito a relação entre médico e paciente, o paciente acreditar naquele médico e o médico ser transparente com o paciente a respeito do que ele vai tentar, mostrando para o paciente as limitações daqueles medicamentos que ele vai tentar. Ele pode ter uma certa flexibilidade no tratamento, sempre pensando em não causar o mal e salvar a vida. Antes da gente partir para a próxima pergunta, a pergunta do Silvio, excelente, e ele fez a pergunta de maneira rápida e focada, e é isso que eu peço para que todos que desejam fazer as perguntas façam uma pergunta enxuta, curta e direta, não precisa contextualizar, para que dê possibilidade para que todo mundo faça as suas perguntas. Então, vamos em frente com outras perguntas. Maurício, por gentileza. Isaac, depois eu. A minha pergunta é a seguinte: dos medicamentos que o Trump usou, que aparentemente deram certo, o Regeneron, o antiviral, nada disso existe no Brasil, né? Isso mesmo, vou responder de forma diferente. O que existe no Brasil que o Trump usou, né? Então, existe, obviamente, aqueles acessórios, como a vitamina D, vitamina C, a melatonina, né? E existem os corticoides, né? Entre os principais medicamentos que ele utilizou, são esses que existem no Brasil. Mas os dois, vamos dizer, não sei se posso usar a palavra principais, mas pelo menos inovadores eu posso usar, que é o anticorpo monoclonal da Regeneron e o antiviral Remdesivir, não existem no Brasil para tratamento. O Remdesivir existe em alguns centros de excelência no Brasil, em pesquisa clínica apenas. Entendido? Isaac. Zaquim, por gentileza. Tem que liberar o som dele. Ele consegue. Tá. Isso. Oi. Vamos lá. As comissões de ética e pesquisa devem estar lotadas. Existe termo de consentimento para fazer essas aplicações? Qual é a duração de célula-memórias para a imunidade? A gente não sabe. Os efeitos colaterais sempre vão existir. O transporte tem que ser a menos 70 graus, nesse caso, ele não pode ser liofilizado. Senhor Isaac, vamos para a pergunta. E vamos para a pergunta agora. Tá. E depois que você faria a aplicação da segunda dose, não seria conveniente fazer o teste para ver a produção de anticorpos? Essa é uma pergunta interessante. Eu acho, Isaac, que isso vai acontecer, né? Eu acho que vai acontecer até meio que naturalmente isto, né? Porque, afinal de contas, você vai receber a vacina para produzir anticorpos e você vai querer saber, né? Vai acontecer tanta coisa no ano que vem, Isaac, que a gente não pensou ainda, né? Porque estamos se virando com as coisas desse ano ainda, né? Mas essa é uma que eu acho que vai acontecer.
eu acho que vai acontecer uma corrida aí para fazer os exames sorológicos no ano que vem, depois de 1 ou 2 semanas que as pessoas tiverem recebido a segunda dose, para ver se elas produziram anticorpos ou não. Acho que isso realmente vai acontecer. Isso, respondido. A próxima pergunta é a Rosinha. Rosinha, quer fazer? Isaac, depois eu quero. Ana Kleiner. Então faça você, que você não respondeu. Salmo, está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Não, eu queria saber em relação à reinfecção, que isso é uma coisa assim que as pessoas, né, falam muito e muitas opiniões. Muito bem, a gente não falou nada, né, sobre a reinfecção. Não, pois é. Ótima pergunta, né? Então, reinfecção, em primeiro lugar, existe, né? Não há mais nenhuma dúvida de que existe a reinfecção, o que é algo um pouquinho preocupante, né? Afinal de contas, se existe reinfecção, até que ponto a gente pode ficar totalmente tranquilo quando a gente, como o Isaac falou agora, fizer as vacinas e tiver anticorpos? Será que isso é o fim? Pelo menos isso será o fim? Não sabemos ainda, porque existe reinfecção. Mas, por enquanto, pelo que sabemos até agora, existem 21 casos comprovados de reinfecção no mundo, entre milhões, né, de pessoas que se infectaram inicialmente. Então, neste momento, há uma forte evidência de que seja um fenômeno bastante raro. É claro que muitas pessoas se reinfectam e nem fazem os estudos suficientes para ver se foi reinfecção ou não. Mas, puxa, multiplique por 100 este número de 21 e ainda assim será pouco perto do número de infectados no mundo, né? Então, aparentemente, o número de casos de reinfecção são pequenos. Para comprovar a reinfecção, não é tão simples. Não basta simplesmente a pessoa dizer eu peguei o Covid, melhorei, depois eu peguei de novo. Existem muitas pessoas que não conseguem eliminar totalmente o Covid do corpo. Repare que isso não é reinfecção. A pessoa não se curou totalmente daquela primeira infecção e existem inúmeros, isso sim é muito comum, pessoas que ficam não só com sequelas, vamos chamar assim, do Covid, mas com o próprio vírus no organismo, por muitos e muitos meses. Mas isso não é reinfecção. Para comprovar que é reinfecção, tem que fazer um teste genético. O sequenciamento do RNA na primeira infecção e o sequenciamento do RNA na segunda infecção para mostrar que são cepas diferentes. E isso cá entre nós não se faz na rotina, mas em 21 casos no mundo foi feito dessa maneira e eles estão comprovados. Em resumo, existe, a princípio parece ser um número pequeno e assim torcemos para que seja. Obrigada. Rosinha, você quer perguntar? Silmara? Quero. Quer, Rosinha? Não. Então, tira a bandeira daí da tela. Silmara, por gentileza. Posso falar? Pode. Então, você falou da reinfecção. A pessoa que já teve Covid, então, passou um mês, ela ainda pode estar infectando a gente? Os estudos mostram que a maioria, ou melhor, a grande maioria das pessoas que se infectam pelo Covid, elas passam para as outras pessoas, em primeiro lugar, 1 ou 2 dias antes de iniciar os sintomas. Isso é um problemaço, porque a pessoa nem sabe que tem Covid e ela já está transmitindo para o próximo, 1 ou 2 dias antes. E depois, no máximo, 10 dias depois do início dos sintomas, em pessoas que vão ter quadros leves e moderados, no máximo 20 dias para as pessoas que tiveram quadros gravíssimos, provavelmente com alta carga viral. Então, depois, por isso que as medidas de isolamento são, em geral, 14 dias, né, nos casos leves, né, e moderados, e 20 dias nos casos severos, porque depois disso, com raras exceções da reinfecção, né,
as pessoas não transmitem mais o vírus para as outras pessoas. Obrigada. Mais uma pergunta. Eu tenho rinite alérgica sazonal. Você falou em corticoide. A minha alergista passa para mim uma coisa com corticoide que eu tenho que espirrar no nariz todo dia. É um absurdo, mas isso não poderia evitar algum tipo de contágio? Bom, vou falar pelo que os estudos têm demonstrado. Primeiro, eu queria dizer que esse medicamento, como todos os outros que várias pessoas usam, eles devem ser mantidos, né? Que as pessoas têm problemas de saúde os mais diversos, não podem parar de tomar medicamentos preocupados com o Covid, senão nós vamos ter um problema maior da preocupação e abandono de medicamentos do que a própria doença. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar. Segundo, os estudos mostram que o corticoide não deve ser dado na fase inicial da doença, porque ele, em primeiro lugar, não se mostrou efetivo, reduzindo a mortalidade nas fases iniciais. E vamos lembrar daquela explicação: a fase inicial é a fase de replicação do vírus, e o corticoide é para baixar a imunidade da pessoa, né? Então, se você tomar muito corticoide na fase inicial, você pode estar até ajudando o vírus ou outros vírus a se instalarem no seu organismo. Portanto, a indicação é para só quem já está precisando de oxigênio, obviamente internado no hospital. Obrigada. Alexandre. Há uma série de medidas que decorrem Alexandre. Desse debate. Olá, doutor Salmo, boa noite a todos. A minha pergunta é bem simples e pontual. Não sei se estão me ouvindo. Sim. Eu andei lendo algumas matérias dizendo sobre tipos sanguíneos e a probabilidade de uns e de outros serem infectados. Alguns tipos sanguíneos são mais suscetíveis do que outros? Obrigado. Então, essa pergunta também é interessante, porque ela vai para um outro caminho, que nós praticamente todo o tempo da nossa conversa falamos sobre o genoma, o material genético do vírus, né? A proteína S e tudo mais. Mas uma infecção, qualquer infecção, ela depende do vírus e também do hospedeiro, né? Das reações do hospedeiro. Muito provavelmente, para não dizer certamente, no hospedeiro, que é o ser humano, no caso aqui, né, que estão respostas para perguntas de por que pelo menos metade das pessoas fica assintomática, né? Por que pessoas desenvolvem doenças graves e outras que estão justamente próximas de pessoas infectadas não se infectam, né? Então, tem muitos grupos de pesquisa estudando a genética do ser humano em pessoas com Covid, né? E os estudos sugerem que possa ter alguma relação com os grupos sanguíneos, né? Mas isso não está totalmente comprovado, porque tem trabalhos mostrando que sim e outros trabalhos mostrando que não. Um trabalho importante mostrando que sim, ele tinha sido feito justamente em pessoas que eram doadoras de sangue. E aí havia um viés das pessoas que doam sangue, elas têm mais determinados grupos sanguíneos do que os outros. Então, ainda precisa se estudar mais profundamente para ter uma resposta. E uma outra região do material genético, que essa, sim, parece ter uma forte evidência de que tem relação com a gravidade dos sintomas, ou melhor dizendo, como que a gente se defende do Covid e que alguns têm um caso mais grave e outros menos grave, é uma região dentro do cromossomo 3 que nós herdamos há milhares e milhares de anos atrás dos neandertais. É um pedaço de DNA dos neandertais dentro do genoma humano, mas nós não temos a mínima ideia se isto tem realmente uma relação, né, com a evolução dos neandertais e com os seres humanos cruzando com os neandertais. É mais uma das 1000 perguntas que existem sobre a genética do Covid. Obrigado. Queria perguntar? Mais gente, Isaac. Maurício. Pois não, Maurício. Antes da pergunta, eu só quero lembrar
que a gente tem mais 7 minutos para poder encerrar às 21 horas. Então, Maurício, fique à vontade, uma pergunta direta, por favor. Hoje em dia, no Brasil, estão morrendo menos pacientes infectados que no começo da pandemia? Se sim, simplesmente que os médicos estão fazendo menos mal hoje do que faziam no começo? Com certeza estão morrendo menos pessoas, dividido pelo número de infectados, né? E isto se deve a uma curva de aprendizado que acontece, né, em todas as situações. Essa curva de aprendizados tem a ver com os médicos também, né? No sentido de que eles estão aprendendo melhor como tratar os pacientes. Por exemplo, só para dar um pequenino exemplo do que nós conversamos hoje à noite, não sabíamos que o corticoide poderia reduzir consideravelmente o número de mortes. Também não sabíamos em que etapa da doença o corticoide era mais indicado, nem em que dose. Não sabíamos nada disso há poucos meses atrás. Hoje sabemos, né? Achávamos que deveríamos colocar em ventilação mecânica o maior número de pessoas possíveis quando a concentração de oxigênio no sangue diminuísse. Hoje sabemos que não é bem assim. Temos que tentar prolongar o tratamento da pessoa sem colocá-la em ventilação mecânica. Então, uma série de aprendizados, né? A postura do paciente que está internado, a posição que ele deve ficar quando ele está na cama internado, não sabíamos e agora aprendemos. Aprendemos muita coisa. E isso, com certeza absoluta, melhorou muito a taxa de sobrevida da Covid. Mas também a população também aprendeu muita coisa, né? Não só os médicos. A população aprendeu que ela precisa respeitar o isolamento social, por mais duro que isso seja, sobre todos os aspectos que você possa imaginar. Aprendeu que tem que lavar as mãos várias vezes por dia e aprendeu que tem que usar máscara, né? Então, essas coisas que foram lentamente sendo colocadas na nossa cultura, mas que em outras culturas, como, por exemplo, a japonesa, já eram algo utilizado há muitos anos, certamente também tem contribuído para a diminuição do número de casos e daí do número de mortes no Brasil. Se você tiver com uma N99, que é a FFP3, que eu tenho, e de óculos, a possibilidade de contrair o vírus é próximo de zero? Realmente, pelo que a gente conhece, a possibilidade é muito pequena. Mas, hoje em dia, dentro desse aprendizado, né, está se dando muito valor também do local onde você está. Se você estiver com todo esse aparato dentro de um avião, né, onde uma pessoa viajou e depois, 2 dias depois, descobriu que ela estava infectada e já estava no avião, a chance de você pegar não é zero, né? Se você tiver num evento em que tenha pouca circulação de ar, por exemplo, um restaurante onde não tenha circulação de ar e tenha lá uma pessoa infectada, a tua chance é maior. Mas se você respeitar certas condições, com certeza, se você estiver usando esses mecanismos protetores bem eficientes, a tua chance é mínima, né? Mas zero, infelizmente, acho que não dá para afirmar. Ótimo. Isaac, eu acho que não tendo mais... Bom, eu tenho uma, se não tem outra. Eu pretendo... Então, só um minuto. Isaac, veja se tem alguém ainda com alguma pergunta, porque essa... Tem alguém ainda, Isaac? Não tem ninguém por enquanto. Então tá, então a gente pode encerrar com essa última pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Eu estou pretendendo, já adiei junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Eu fui um dos primeiros viajantes quando apareceu. Pergunta, Maurício, pergunta. Sim. Eu viajando num avião, né, internacional, 14 horas de voo, que a cada 2 minutos renova todo o ar para aquele sistema deles de filtro, de N99 e óculos, não me alimentando dentro do avião. Não bebendo nada. Desculpa incomodar. Vamos para a pergunta. A chance é zero? Não, com certeza não é.
sinto lhe dar essa resposta, né? Mas a chance dentro de um avião não é zero, e nós temos vários exemplos de o que nós chamamos de super spreaders, né? Porque parece que uma pequena porcentagem da população, lembra até aquela lei do Pareto, né? Que 20% da população, ou 20% dos infectados, tem uma capacidade enorme de infectar outras pessoas. E 80% dos infectados têm uma capacidade bem menor de infectar as outras pessoas. Então, se você estiver sentado neste avião com todas essas peculiaridades que você falou, no lado de uma pessoa que seja um super spreader, você pode acabar pegando o Covid. Eu sei que é difícil ouvir isto, porque isso impede que a gente tenha uma vida normal, né? É uma vida como a gente sempre teve há 8, 9 meses atrás. Então, por isso que, finalizando também, eu acho tão importante que a gente se informe a respeito das vacinas, porque se tem algum mecanismo que pode trazer de volta a nossa vida normal, ou pelo menos algo próximo do normal, é a vacinação. Enquanto não tiver uma vacinação efetiva, nós vamos tentando tocar nossas vidas com aquilo que a gente já aprendeu, né? Mas, infelizmente, você não poderá se sentir totalmente seguro numa viagem de avião neste momento, principalmente internacional, onde ficará várias horas dentro do avião. Muito obrigado. Sugere para ele comprar um... Salmo, sugestão. Ele fecha o avião inteiro? Tá bom, ótimo, tá bom, muito bem. Vamos encerrar, estava muito bom, foi muito esclarecedor. Eu tenho a impressão de que foi muito proveitoso para todo mundo que estava acompanhando no Zoom e também no YouTube. Quero agradecer ao Isaac Weichow pela ajuda, agradecer a Daniele Sommer por todo o empenho e o trabalho de organizar essa K-Live, agradecer ao Salmo pelo tempo e pelo estudo e por compartilhar conosco todas essas informações, e agradecer a todo mundo que gastou 2 horas das suas noites para poder prestigiar esse evento da nossa comunidade. Desejo a todos uma boa noite e até a próxima K-Live.